Veja a loucura, né, da política pelo mundo, né? Um pai tirou a vida da própria filha nos Estados Unidos, né? É, é, em 2025, em janeiro de 2025, e teve uma audiência agora, né? Uma jovem que foi morta a tiros pelo próprio pai havia discutido com ele horas antes do crime sobre o presidente Donald Trump. Segundo depoimentos apresentados nesta terça-feira, dia 10, em um inquérito judicial, né? A princípio, eles disseram que foi um acidente, foi um crime culposo, né? Foi um acidente. Mas aí estão abrindo o inquérito judicial lá novamente e ouvindo testemunhas, né? É um absurdo o pai tirar a vida da filha por uma discussão política, né? Comenta, compartilha, já segue o canal Falando em Português. Leila do Vôlei, Damares Alves e Isalci Lucas, senadores pelo Distrito Federal, estão cobrando aí explicações do Ibanez Rocha, governador do estado, a respeito da compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, né, BRB, que é um banco estatal do Distrito Federal, né? Onde é que está a imprensa da extrema-direita que não fala sobre esses governadores envolvidos aí com o Banco Master? A princípio, eles resolveram acusar o presidente Lula por esse envolvimento com o Master, quando na verdade são diversos governadores da extrema-direita aí envolvidos com o Master. Onde é que está essa imprensa da extrema-direita, né? Comenta, compartilha, já segue o canal. Falando em português. O deputado Reginaldo Lopes, do PT, né, fala que a indústria deve encabeçar aí o fim da escala 6 por 1 e implantar a escala 5 por 2, né? Os céticos já estão aí dizendo que o Brasil vai quebrar se a escala passasse 5 por 2, né? Assim como quebraria se tivesse férias para o trabalhador, assim como quebraria com o 13º para os trabalhadores. E assim quebraria também com o salário mínimo, né? Que ter um salário mínimo ia quebrar a indústria do Brasil, ia quebrar o país. Nada disso quebrou o país. Não vai ser o fim da escala 6 por 1 e a implantação de uma escala 5 por 2 ou 4 por 3 que vai quebrar o Brasil, né? É só falácia da extrema-direita, né? Comenta, compartilha, já segue aí o canal Falando em Português. O governo federal reajusta o repasse da merenda escolar em 14,3% e passa a exigir 45% que essa merenda venha da agricultura familiar, né? Comenta, compartilha, já segue aí o canal Falando em Português. O prefeito TikToker Rodrigo Manga, né? Ele é um prefeito que queria fazer convênio do município de Sorocaba com o governo dos Estados Unidos, né? Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por desvio de verba da saúde no seu município, em Sorocaba. Esse é o sujeito que andava todo dia nas redes sociais dizendo que era o arauto da moral, né? Comenta, compartilha, já segue aí o canal, falando em português. E aqui, democratas publicam novas fotos de Epstein com Trump. Legisladores democratas publicaram nesta sexta-feira 12 uma nova série de fotos pertencentes ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, que inclui imagens do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do ex-presidente Bill Clinton. Outras figuras de destaque que aparecem, né, nas imagens são o ex-assessor de Trump, Steve Bannon, o ex-secretário do Tesouro de Clinton, Lawrence Summers, e o diretor de cinema, Woody Allen, e o ex-príncipe britânico, agora conhecido como Andrew, e o resto aqui eu não sei, ele foi destituído do título de príncipe, né? O irmão dele, que é o rei da Inglaterra, destituiu o título dele de príncipe, justamente por causa dessas situações. A central de sua abordagem era que a educação não deveria ser um ato de transmissão, chamou de educação bancária, mas sim um processo de troca em que educadores e educandos aprendem juntos. Essa abordagem, que ficou conhecida como pedagogia do oprimido,
propunha que a educação deveria ser um instrumento de transformação social. O método Paulo Freire, em 1000, liderou um projeto pioneiro de alfabetização em Angicos, no Rio Grande. A Operação Transparência, que aconteceu ontem na Câmara e na casa de uma assessora, de uma ex-assessora, da assessora da Câmara e ex-assessora do presidente Arthur Lira, do ex-presidente, né? Polícia Federal deflagra a operação para combater desvio de recursos oriundos de emendas parlamentares. A Operação Transparência cumpre 2 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF em Brasília. Policiais federais cumprem 2 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília e estão sendo investigados os crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e corrupção. Resumindo, o objetivo dessa ação aí era buscar a questão das emendas, as emendas secretas, emendas PIX, tudo isso. E foi determinado pelo ministro Flávio Dino. Né, determinou essa busca e apreensão em uma assessora lá da Câmara dos Deputados. Foi na casa dela e na sala dela, na Câmara dos Deputados. A sala dela que fica próxima ali da presidência da República, né? E mais aqui. Da PGR. PGR aponta indícios de organização criminosa em atuação de ex-assessora ligada ao deputado Arthur Lira e a Operação Transparência. Está na Itália, fugiu do Brasil, está presa na Itália, pode voltar ou não, se vai cumprir pena lá ou não. Não se sabe ainda o que é que vai acontecer. Aquela que está presa lá na Itália já tem uns 3 ou 4 meses, e segue presidiária, e a Câmara aprovou que ela segue deputada. Qual é o grande problema disso aí? A Câmara era para simplesmente a mesa diretora, de ofício, caçar o mandato dela. Simplesmente assim. Como é que pode uma deputada estar exercendo o mandato presídio na Itália? Essa é a situação da Carla Zambelli. E ela não foi cassada. Faltaram 30 votos para a cassação dela. Mas isso arrumou um problema maior ainda para o Hugo Motta. Se ele consegue a cassação de Carla Zambelli, esse problema ele não teria arrumado. Mas ele arrumou esse problema porque ela não foi cassada. Por quê? Na quinta-feira, isso foi na quarta, na quinta-feira, o Alexandre de Moraes anulou a sessão, determinou a cassação imediata da Carla Zambelli e deu 48 horas para o Hugo Motta empossar substituto dela, né? E na sexta-feira ele colocou essa situação para a primeira turma e por unanimidade manteve a decisão dele. E agora o Motta tem aí até segunda-feira para decidir se vai encarar o STF ou se vai seguir as determinações da Justiça. Por melhor que ela seja, se transforma num instrumento de trabalho de milhões de homens e mulheres deste país, que todos os famosos entregadores, aumenta a responsabilidade do Estado. O dado concreto é que nós estamos anunciando, sabe, não é apenas o barateamento, nós estamos oferecendo às pessoas mais humildes o direito de serem cidadãos de primeira categoria, respeitado na sua plenitude, nos direitos que eles têm que ter, e, ao mesmo tempo, passando garantia para os usuários do trabalho que eles fazem, de que eles vão ser profissionais agora muito mais preparados, com mais responsabilidade, porque eles agora estão totalmente legalizados para exercer a função de motorista. Bananinha, após revogação da Magnitsky, Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota. Após o governo dos Estados Unidos anunciar a revogação da lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e sua esposa, Viviane, as redes sociais foram tomadas por memes que se fortalecem após Eduardo se manifestar por meio de uma nota pública em seu perfil
Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. Publicou ele, internautas não perdoaram e apelidaram a nota como a nota de falecimento. Entre os conteúdos que circulam no X, antigo Twitter, usuários relembram frases ditas pelo próprio deputado foragido nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano, que apostou todas as fichas em Donald Trump para derrubar a justiça e o governo brasileiro para libertar o seu pai, Jair Bolsonaro. Após o governo dos Estados Unidos retirar nesta sexta-feira, dia 12, as punições impostas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a sua esposa, Viviane Bassi de Moraes, com base na Lei Magnitsky, internautas bolsonaristas se revoltaram com o presidente norte-americano Donald Trump nas redes sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, havia pedido ao presidente dos Estados Unidos a retirada das sanções contra autoridades brasileiras, com a melhora na relação entre os dois líderes. O governo brasileiro apostava em uma resposta positiva, como mostrou o Metrópole na semana passada, na coluna de Igor Gadelha. Nas redes sociais de Trump, brasileiros se mostraram revoltados com a decisão, fazendo comentários no Instagram, como deixando de seguir, tchau, game over para o Brasil. Por quê? Porque retirou as sanções de Moraes e arregou para o Alexandre de Moraes. É o tempo mínimo de regime fechado. Hoje é de 1/4 da pena. Ou seja, se o sujeito pegar 10 anos de prisão, ele vai ter que cumprir no mínimo 2 anos e meio. É o caso da Zambelli, ficou 10 anos aí. Pelo menos no caso do crime dos 10 anos, ela vai ter que cumprir 2 anos. 2 anos e 1/4 da pena em regime fechado. Isso vale para todos os crimes. E o que é que eles estão querendo fazer? Estão querendo reduzir isso para 1/6 da pena. Isso seria aí. No caso da Carla Zambelli, por exemplo, ela teria que cumprir apenas 1 ano e 6 meses, se não me engano, alguma coisa. É lamentável o que ocorreu no Canadá, né? Uma pessoa resolveu fazer vários disparos em uma escola e acabou tirando a vida de 10 pessoas, né? Entre estudantes e em uma casa também. Essa pessoa aí, que tirou a vida de 10 pessoas, situação lamentável no Canadá, né? Comenta, compartilha, já segue o canal. Falando em português. Renildo Calheiros, né, do PCdoB, deputado federal, pediu vista e o acordo Mercosul-União Europeia vai ficar para ser votado no próximo dia 24 de fevereiro, aí após o carnaval. Comenta, compartilha, já segue o canal. Falando em português. Cláudio Castro, né, o governador do Rio de Janeiro e pré-candidato ao Senado Federal, exonerou a cúpula da Rio Previdência. Né? Agora a pergunta é, ele exonerou porque os caras estavam cometendo irregularidades ou porque os caras se deixaram descobrir pelas irregularidades aí, né? A Rio Previdência também está envolvida aí com o Banco Master, né? Comenta, compartilha, já segue aí o canal. Falando em português. Mais uma defensora aí da liberdade de expressão e que diz que vive sendo censurada, né? A senadora Damares pediu na justiça que não se critique Bolsonaro no Carnaval do Rio de Janeiro, no desfile do Carnaval, onde a escola de samba vai homenagear o Luiz Inácio Lula da Silva. Ela deve ser uma grande defensora da liberdade de expressão. Comenta, compartilha, já segue aí o canal. Falando em português. A pedido aí do governo federal, né, a Câmara dos Deputados aprovou a criação das universidades federais, a Universidade Federal Indígena e a Universidade Federal do Esporte, né? Só um atacado do governo federal, criando mais 2 universidades, né? Comenta, compartilha, já segue o canal. Falando em português. Partido Novo, Damares, Kikataguiri, todos eles defensores da liberdade de expressão, foram à justiça para suspender o desfile da escola de samba acadêmicos de Niterói
por homenagear o presidente Lula, dizendo que é campanha antecipada, né? Vale dizer que o dinheiro repassado é repassado para a Liga, que repassa para todas as escolas, né? Todas as escolas receberam dinheiro do Estado para fortalecer o turismo no Rio de Janeiro, né? E agora o processo vai parar no STJ, no TSE, na verdade, né? Ministra nomeada por Lula ao TSE vai relatar ação contra desfile em homenagem ao petista. Estela Aranha faz parte da classe dos juristas que integra o pleno do tribunal. O Partido Novo acionou a corte alegando campanha eleitoral antecipada em samba enredo. Então, a ministra do TSE, que representa os juristas lá no TSE, vai relatar o caso. Ela foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Viva a liberdade de expressão, que a extrema-direita defende, né? Liberdade de expressão só para eles, para os outros é censura. Comenta, compartilha, segue o canal Falando em Português.